Feliz Ano Novo, que a graça de Jesus esteja com você. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui para mais um culto, para mais um encontro, para mais um tempo onde a gente pode celebrar ao Cordeiro, que é Jesus, que é o motivo da nossa vida, da nossa adoração, é o motivo da nossa gratidão. Eu espero, em nome de Jesus, que este ano seja um ano fabuloso para você e para todos nós. Que os planos de Deus se cumpram na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida emocional. Que Deus possa cumprir cada uma das suas promessas para a glória dele na sua vida. Se você crê, diga amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Primeiro culto do ano, o que será que a gente pode pensar, refletir? E eu confesso para vocês que fiquei orando, buscando uma direção de Deus sobre o que partilhar nessa noite. Dizendo para Deus, Senhor, traz uma palavra que seja do Senhor e não minha, que eu apenas seja um vaso, um instrumento, um transportador aí nas tuas mãos das boas novas que o Senhor tem. E como Deus é generoso, como o Espírito Santo é sensível, Ele trouxe uma palavra, eu acredito, que vai encorajar o seu coração no início desse ano, e eu espero, em nome de Jesus, que ela possa te desafiar, assim como ela está desafiando ao meu coração. Amém? Então, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Um texto bastante conhecido, mas eu creio que Deus tem algo especial para nós. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor. Vamos orar? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, fala conosco através da tua palavra e que ela quebre e quebrante o nosso coração para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Alguém poderia dizer, para aqueles que gostam de estudar as cartas do apóstolo Paulo, gostam de estudar a Bíblia, que a carta aos Romanos não é uma carta para os fracos. A carta aos Romanos é uma carta para os fortes. Dizem até, podem dizer, inclusive, que aqueles que não têm uma certa maturidade de caminhada cristã, que não conhecem um pouco mais as Escrituras, não vão conseguir entender a profundidade da mensagem e da densidade de doutrina que o apóstolo Paulo carregou nas linhas, nas letras, nas palavras da carta aos Romanos. E até o apóstolo Pedro disse, e pode ser que ele esteja se referindo a esta carta, numa das suas cartas, que o que Paulo escreveu foi difícil de se compreender. Isso está lá em 2 Pedro, quer ver só, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que Pedro vai dizer quando ele menciona os escritos de Paulo. Ele diz assim, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, pode mudar o versículo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, até o apóstolo Pedro está dizendo que existem alguns escritos do apóstolo Paulo que são difíceis de entender. E, de fato, a carta aos Romanos é uma carta bastante densa. Ela é densa porque ela é a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ela é densa
porque ela também contém muitos princípios teológicos profundos. Então, você que gosta de estudar a Bíblia, quem sabe nesse início de ano, você começa a estudar a carta aos Romanos. E aí te dou uma dica: compre na sua biblioteca o comentário de 857 páginas que o Karl Barth escreveu só sobre a carta aos Romanos. Aí vai ser feijoada da boa, tá certo? Você vai se aprofundar em coisas muito maravilhosas no estudo dessa carta. Mas, quando eu olho para a carta aos Romanos, eu percebo que essa carta é um confronto muito interessante contra a minha humanidade. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta de ataque à nossa natureza humana em Adão. Uma natureza pecaminosa, uma natureza corrompida pelo pecado, afetada pelo pecado nas suas motivações, nas suas ações e nas suas decisões. E Paulo diz que por causa das nossas complicações humanas, por causa da nossa incapacidade de atingir o padrão que Deus quer de nós, nós precisamos de uma graça transbordante que possa nos ajudar a viver uma vida que glorifique e agrade ao Senhor. Você está comigo? E por isso ele vai dizer que onde há uma natureza de pecado, a graça se transborda. Se não me engano, no capítulo 5, versículo de número 20 e 21, ele vai dizer isso, pode até projetar lá, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim, vamos ler ali o final: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, pode pôr o 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai dizer também no capítulo 8, versículo 2, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e porque se Cristo Jesus nos libertou, e isso é maravilhoso. Então, a carta aos Romanos, ela nos mostra claramente que pelos nossos próprios recursos, pelos nossos próprios méritos, nós não temos condições alguma de atingir aquilo que Deus espera de nós. Nós só fazemos isso mediante o Filho, o Cordeiro, Jesus Cristo, que nos propicia a sua graça generosa. E então a carta aos Romanos é um convite à admissão. Qual tipo de admissão? A admissão de que eu sou pecador, de que a minha natureza é falha. Ontem, na devocional que a gente fez com o conselho, lendo inclusive a carta aos Romanos, nós citamos o texto em que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço, porque dentro de mim habita uma natureza subversiva. Então a carta aos Romanos é um convite à admissão de que nós somos pecadores e sozinhos, sem Cristo, nós não conseguimos absolutamente nada. Amém? Você está comigo? Talvez seja por isso que essa carta se tornou padrão para muitos teólogos importantes na história. Eu até achei interessante trazer isso para vocês, se inspirarem a ler. Eu estou querendo te inspirar a fazer uma devocional, quem sabe agora, nesse início de ano, na carta aos Romanos. Por exemplo, Agostinho, o famoso Agostinho de Hipona, do capítulo 5 de Romanos, ele ensinou a doutrina do pecado original. Ele fez toda uma tese importante para aqueles que conhecem a teologia e gostam de estudar a teologia sobre o pecado original. O Lutero, que nós conhecemos, o pai da reforma protestante, lendo os capítulos 3 e 4 de Romanos, ele também defendeu uma tese muito profunda e significativa sobre uma vida de santidade, uma vida de santificação. Karl Barth, esse que acabei de citar, que escreveu esse comentário, nos capítulos 1 e 2, ele fala sobre uma vida de retidão com Deus. Só que a carta aos Romanos não foi só objetivo de estudo na vida de muitos teólogos. Muitos teólogos tiveram experiências significativas, pessoas tiveram experiências transformadoras ao estudarem esta palavra. Por exemplo, o Agostinho. O Agostinho nunca foi um cristão planejado.
Pelo contrário, ele era um pecador consciente, viveu uma vida dissoluta, um homem entregue aos vícios, à bebedeira, o famoso Santo Agostinho, tá certo? E ele vai escrever isso nos seus livros de confissões de Santo Agostinho. E é contada a história de que um dia ele vai visitar um amigo na Itália, eu acho que é em Milão, um amigo chamado Alípio. E ele está completamente entregue a essa natureza terrível, essa vida de vícios, essa vida sem sentido, e ele está muito angustiado, e o seu amigo não consegue ajudá-lo, e aí ele sai, diz a história dele, ele conta isso no seu livro, ele sai dar uma volta no jardim para dar uma desanuviada na mente. E quando ele está andando pelo jardim, ele pega, não sei de que forma, um dos escritos do apóstolo Paulo. E qual era esse escrito? A carta aos Romanos. E ele faz aquilo que a gente não recomenda que você faça. Você já viu aquele crente que precisa de uma santa revelação e diz assim: Senhor, aqui está a tua palavra, aqui está o teu servo, vou fechar meus olhos, fala comigo, Jesus. Aí, basicamente, estou entregando o Agostinho hoje, gente, ainda bem que ele não está aqui para se defender, tá bom? Mas ele fez isso, ele abriu a Bíblia de uma forma qualquer, ele conta isso, e quando ele abre a Bíblia, ele a abre em Romanos, capítulo 13, versículo 13, e aí a gente vai ler o versículo 13 e 14. Romanos 13, 13 e 14. Esse homem que tem uma vida devassa, esse homem que é um alcoólatra, esse homem que tem uma vida impura, aí ele abre a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Versículo 14. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim para Agostinho: entendeu ou quer que eu desenhe? Então, quando ele lê isso, ele conta que ele não consegue se conter, e naquele momento ele se entrega sozinho num jardim e entrega a sua vida para Jesus. Lindo isso, maravilhoso. E aí esse homem foi transformado por essa palavra tão bonita. Para aqueles que conhecem um pouco a história do Lutero, sabem que Lutero, como monge, ele tinha sobre si uma imposição de buscar uma santidade quase que absurda. E ele se penalizava muito, porque ele era um homem pecador e ele tinha muitas regras, muitos dogmas que ele precisava cumprir, e ele não conseguia. Inclusive, na época do movimento monástico, você está comigo? Muitos monges, como Lutero, que não conseguiam atingir os padrões que a igreja lhes dava, eles se autoflagelavam, eles se martirizavam, porque eles diziam assim: nós não conseguimos atingir, miserável que sou. Havia um peso muito grande sobre aquilo que a doutrina da igreja colocava sobre ele, e ele era um pecador, e ele não poderia fugir dessa essência, exceto se fosse arrebatado ou se ele morresse. Então, um dia, Lutero, sozinho, perturbado por uma culpa, porque a culpa perturba a gente, ele estava estudando, e aí ele começa a estudar o quê? Romanos. E aí, logo no capítulo 1, no versículo 17, Deus pega Lutero de jeito, e ali o Espírito Santo diz o seguinte, que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, fazendo menção ao que está escrito no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, o justo viverá pela fé. Naquele momento, Lutero tem uma experiência dizendo: eu não vivo pelos dogmas, eu não vivo pela aprovação de uma doutrina, eu vivo pela fé. E ali ele se levantou e escreveu as suas teses, e aí daí diante você conhece toda a história da reforma. E só para encerrar, um dos pregadores que eu gosto bastante, esse ano inclusive, quero estudar um pouco mais sobre os escritos dele, para poder falar com vocês aqui, Martyn Lloyd-Jones. Diz que Martyn Lloyd-Jones, um grande pastor, um grande pregador da Bíblia, em inglês, que viveu no século XX, ele pregou
todo domingo, por 13 anos, a carta aos Romanos. E quando ele parou, a igreja pediu para que ele continuasse. Então eu estou aqui tentando te animar a fazer uma leitura. Não sei se consegui, mas eu espero que você leia Romanos. Agora vamos voltar ao texto. Esse texto que a gente leu de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, é muito conhecido. Mas a gente precisa pensar nesse texto quando ele começa, nessa palavra, portanto. Essa palavra, portanto, ela é importante para a gente poder entender. Ela é uma conjunção conclusiva, ou seja, o que vem depois é uma conclusão de alguma coisa. Então, para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo quer concluir no capítulo 12, versículos 1 e 2, a gente precisa voltar um pouquinho para entender o que ele está construindo para chegar no portanto. Ele está dizendo alguma coisa para depois ele concluir dizendo portanto. E aí a gente precisa voltar no capítulo 11, a partir do versículo 33, em que ele faz um dos hinos mais bonitos que eu conheço das Sagradas Escrituras. Esse hino que ele escreve de uma forma maestral. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos ler juntos esse trecho? Vamos ler juntos? Pois dele, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, depois que ele diz isso, vem o portanto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele quer dizer com esse portanto? Paulo, diante de uma igreja que estava precisando de um confronto da sua natureza pecaminosa, ele diz: gente, nós temos um Deus que é tão grande, que é uma sabedoria tão inescrutável, que nele há uma beleza e uma santidade tão profunda. Esse Deus que criou todas as coisas por meio dele, para ele idealizou todas as coisas. E olhando para aquele povo que vivia uma vida pobre espiritualmente, ele diz: portanto, gente, pensando em quem Deus é, pensando tudo que eu escrevi já sobre a graça, pensando tudo que eu já escrevi sobre a minha natureza, aquilo que eu sou, aquilo que eu luto, aquilo que eu abomino dentro de mim. Gente, é quase Paulo dizendo assim: pelo amor de Deus, por favor, portanto, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, que vocês tenham uma vida diferente, que vocês tenham uma mente diferente, que vocês tenham atitudes diferentes. Eu costumo dizer que esse bloco é um bloco de confrontação de éticas. E o que é ética? Ética é um sistema de regras que conduz uma sociedade ou um indivíduo. Todo indivíduo é regido por alguma ética. Cada um de nós temos um sistema de valores que rege as nossas interpretações da sociedade, que regem como nós vamos agir diante das coisas que nos acontecem, que regem os nossos relacionamentos, que regem os nossos negócios, a nossa família, que regem inclusive a nossa espiritualidade. Nós temos normas, nós temos padrões que normatizam a nossa vida. E a ética do povo de Romanos, que estava vivendo alienado a Cristo, era uma ética subversiva, uma ética de gente que não queria compromisso com Deus, de gente que dizia que amava a Deus, mas tinha uma atitude diferente, de gente que não queria confrontar em si aquela natureza e convivia com alguns pecados, como a gente usa hoje em dia, tá? Que eu não gosto dessa expressão, mas vou ter que usar porque eu não estou pensando em outra, de estimação. E aonde ia, convivia com esse pecado.
Então, Paulo está confrontando, dizendo, esse sistema de ideias, esta ética precisa ser confrontada. Vocês não podem continuar vivendo dessa forma. Jesus é muito maior, o que ele fez é muito significativo, esse Deus é muito grande, é muito santo, ele é a profundidade da riqueza e da sabedoria. Gente, vocês têm que mudar. E como vocês vão mudar? Com uma nova ética, com um novo sistema de valores. Por isso, renovem a sua maneira de pensar. Renovem a maneira de interpretar as circunstâncias. Renovem a maneira de interpretar os relacionamentos. Renovem a maneira de interpretar a sua espiritualidade. Vocês precisam pensar mais sobre isso e viver uma vida que agrade e glorifique a Deus. Karl Barth, inclusive, quando está fazendo alguns apontamentos sobre esse trecho, ele diz que a gente pode pensar em 3 verbos nesse trecho: o verbo ser, o verbo ter e o verbo agir. O que a gente precisa ser? Um sacrifício vivo, santo e agradável. O que a gente precisa ter? Uma mente renovada. Uma mente renovada. E como a gente precisa agir? Experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o culto racional, ou seja, é aquilo que é feito com inteligência, com consciência, com comprometimento, com o coração. Muita gente, às vezes envolvida na religião, serve a Deus, mas não pensa no que está fazendo. Vai pelo embalo. E neste ano, uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração é a gente falar sobre espiritualidade. Uma espiritualidade saudável, uma vida espiritual saudável. Em 2019, a nossa ênfase aqui foi intimidade com Deus. Mas nós queremos também mais, nós queremos uma espiritualidade consciente. Não uma espiritualidade que é levada pela massa, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, mas uma espiritualidade consciente de quem Deus é, de quem nós somos em Deus, e de que o Cristo pode fazer na nossa vida e o que nós podemos fazer para o Cristo. É disso que eu estou falando e é disso que nós precisamos, e é sobre isso que a carta aos Romanos nos ensina. Quando Paulo usa a palavra que a gente não deve se amoldar ao padrão do mundo, a palavra mundo no grego é a palavra aion, e essa palavra significa um padrão devasso. Então, o que Paulo está dizendo é que no mundo, nem tudo que está no mundo é ruim, mas existe um padrão no mundo devasso, ruim, que aflora em vocês essa natureza que eu estou tentando correr dela. Você está comigo? Você está me entendendo? Então, gente, vocês sabem que o mundo ele favorece o pecado. Vocês sabem que esse padrão devasso, ele faz com que vocês muitas vezes sejam enredados para fazer coisas devassas, para pensar coisas devassas, para falar e agir de forma devassa. Então, não se amoldem a esse padrão. E a grande tristeza nos dias de hoje é a gente ver que muitos de nós, muitas vezes dentro de uma espiritualidade que a gente se diz cristã, vivemos a mente e os padrões do aion, os padrões devassos, os comentários, as palavras, as atitudes, isso não só dentro da igreja, isso infelizmente, principalmente dentro de casa. É uma ética ruim. A gente incorpora os valores do mundo, as doutrinas do mundo, que eu, quando estou me referindo ao mundo, você está me entendendo? A esse padrão, você está me entendendo? E às vezes, ao invés da gente dar forma, a gente se conforma. E era isso que estava acontecendo com os crentes de Roma. Eles saíam da igreja, depois eles iam se prostituir em lugares de prostituição. Eles tinham negócios escusos, eles não se amavam como deveriam. Eles tinham um belo culto, mas eles tinham uma espiritualidade ruim, porque eles deixavam aflorar dentro deles esse padrão que vem de Adão. E Paulo vai confrontar isso, e esse padrão de Adão é você olhar para Deus e dizer o seguinte: eu sei que o Senhor mandou eu não fazer isso,
mas eu vou fazer. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Você já viu aqueles crentes, quando está muito na carne, ele diz assim, Jesus, fica aí agora um pouquinho, dá licença. Dá licença, Jesus, que agora eu vou pecar. Dá licença, Jesus. Muitas vezes a gente não percebe, mas isso está infiltrado na nossa ética. E isso determina a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se divertir, a nossa maneira de se relacionar. E Paulo está dizendo, portanto, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, entendendo quem Cristo é, o que Ele fez por nós, quem nós somos em Cristo, entendendo quem Deus é, não façam isso. Não desviem do padrão de Deus. E eu tenho percebido que uma das coisas mais difíceis, e hoje é um papo que a gente tem para fazer, é sair do lugar do desvio. Como é difícil a gente, pessoalmente, por consciência própria, confrontar essa ética que nos desvia do padrão e nos faz viver esse padrão devasso. E tem uma coisa que é mais difícil ainda, e eu tenho aprendido isso com Deus, e eu espero que Ele continue trabalhando isso na minha vida em 2020. É no seu lugar de desvio que eu preciso tratar, Ricardo. É ali aonde você sai do padrão que eu quero tocar você. E geralmente o lugar do desvio é o lugar que mais dói, é o lugar que mais incomoda. O lugar onde a ética precisa ser confrontada é o lugar onde nós vamos ter que jogar nossa razão, o nosso achômetro, e muitas vezes eu já escutei isso. Ah, pastor, mas a minha consciência não está me acusando de nada, eu não acho que eu esteja errado. Eu já disse isso para muitas pessoas, eu disse assim, não é porque a sua consciência não te acusa que você não esteja errado. Pode ser que essa seja a sua interpretação, mas essa é a interpretação de Deus. Lembra lá, eu digo ainda, eu pego pesado, Apocalipse capítulo 3, qual era a visão que a igreja de Laodiceia tinha dela? Sou rica, sou abastada, estou bem na fita. E Jesus olha para ela e diz assim, mal sabes tu que és miserável, pobre, cego e nu. Jesus não olha para a gente como a gente se olha. Jesus não te vê como você se vê, nem como você me vê. E é isso que me faz tremer. Porque o olhar que Jesus está tendo do Ricardo neste púlpito não é o mesmo que você está tendo de mim. Então, nós precisamos deixar Deus em 2020 trabalhar nos lugares onde a gente se amolda a padrões devassos e que interferem na nossa espiritualidade e a gente nem percebe, mas infelizmente a gente gosta. E Deus quer trabalhar isso, é nesse lugar que Ele quer trabalhar. Deus quer transformar na sua vida, meu irmão, preste muita atenção, olhe na minha direção, as suas ideias. Deus quer transformar conceitos. Deus quer transformar valores. Nós colocamos um CD novo lá no carro. Não é nem CD mais, né? A gente põe as músicas no pendrive. Eu estou na época do CD, já estou ficando velho, né? Ainda bem que eu não falei no Walkman, né? Mas é um CD de regravações de músicas que a gente cresceu cantando, e eu gosto muito. E uma das músicas que eu muito cantei, e a gente canta sempre, é O Primeiro Amor, que foi muito cantada essa música. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho do desvio e vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu amo esse corinho, amo esse hino, esse cântico, não sei, mas esse cântico diz que nós precisamos reavaliar os nossos conceitos e os nossos valores. Como você terminou 2019? Com os seus conceitos e valores. Eles estão certos? Você acha que você está certo? Mas será que é porque você acha que você está certo, que você está certa mesmo? Será que os seus conceitos e valores não estão te desviando do caminho que Deus tem? Essa mente sua e a minha não precisa de uma renovação. O mais difícil para nós, gente, é o reconhecimento. Reconhecer que a gente falha é difícil. Quem está casado aqui sabe que quando há uma crise conjugal,
uma das grandes dificuldades é reconhecer que você está errado. Geralmente, isso não sei se acontece na sua casa, mas na minha acontece muito raramente, tá certo? Alguém diz assim, não, mas eu fiz isso não porque eu esteja errado, mas é porque você me provocou. E porque você está errado, você me tirou do sério aí, eu fiz o que é errado. Já viu esse filme ou não? Eu nunca estou errado. É o outro que está errado que me faz errar, gente. E como é difícil isso para nós, e como é difícil a gente olhar para o cônjuge, olhar para a pessoa que a gente ama, olhar para um filho, quem tem filhos aqui, e às vezes o pai erra na dose, erra na palavra, erra na disciplina, e dizer assim, me desculpa, eu errei com você. Me perdoa, eu errei com você. E o Senhor, então, Ele quer trabalhar na nossa vida, mudando esse sistema de ideias que estão corrompidos por essas naturezas pecaminosas desse padrão aí que roda e que governa essa cultura. Existe um padrão, gente, que está governando essa cultura. Um padrão numa linha muito tênue. O pecado não está tão triste, não está tão feio assim para muitos de nós. E muitos de nós estamos entrando. Então, este ano é ano de renovação da mente. De não entrar, de rever conceitos e valores, e não cair nesse enredo do inimigo. Existem agências espirituais, existem sistemas espirituais, que não querem desviar você e nem tirar você da igreja. Eles só querem que você esteja na igreja com ideias erradas, com sentimentos controvertidos, com posturas e palavras erradas. Porque o diabo sabe que se a gente estiver assim aqui dentro, ele vai pintar e bordar através da gente. Se ele fizer isso dentro de uma casa, ele vai destruir uma família. Se ele fizer isso num lugar de trabalho, ele vai destruir aquele ambiente de trabalho. É por isso que Paulo está dizendo, eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês mudem a maneira de pensar. Eu não sei, meu irmão, mas eu tenho pedido a Deus, hoje é dia 5 ainda, não estou fazendo nenhuma promessa de ano novo, né? A gente sempre começa o ano com promessa de emagrecimento, de fazer exercício, de mudar uma série de coisas, né? Não sei se você já fez isso ou já pensou. Esse ano não vou tomar mais refrigerante, mas já tomou, né? É assim que é, gente. Mas a grande questão é você olhar para si mesmo nesse ano, e essa tem sido a minha oração, pelo menos nesses primeiros dias desse ano. Senhor, eu preciso rever meu sistema de valores. Eu preciso reinterpretar a minha mente, para que a minha mente possa corresponder à mente que Cristo quer que eu tenha, para que eu seja um sacrifício santo, agradável e bom a Ele. Meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem, como foi uma conversa, citando versículos bíblicos. A melhor maneira de você reprogramar a sua mente, se a gente pudesse dar um tema para essa mensagem, seria reprogramando a mente é indo para a palavra. Você não precisa de um sermão, de um super pastor, nem de uma super pastora. Você precisa da palavra. É a palavra que reconfigura a sua mente. É a comunhão com ela que reconfigura a sua mente. E reconfigurando a sua mente, ela muda as suas atitudes, ela muda as suas palavras, ela muda os seus sentimentos, ela muda tudo. A palavra de Deus muda tudo. Tudo. Eu não ouvi um amém, mas eu gostaria de ouvir. Então, lembre-se, por exemplo, do que nos aconteceu quando o autor aos Colossenses vai ler no capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos ler alguns versículos e eu vou encerrar assim. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele quem? Jesus. Qual é o domínio das trevas? Esse sistema devasso que controla uma vida que tem essa natureza adâmica e pecaminosa. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Jesus muda a nossa mente, Jesus muda o nosso coração. Mas você nessa noite, assim como eu tenho feito, precisa dizer assim, eu reconheço que preciso de mudança
nesta área. Senhor, eu preciso renovar minha mente. A minha mente tem estado intransigente. Eu tenho culpado pessoas. Eu tenho projetado as minhas falhas nos outros. Senhor, eu estou achando que eu estou muito certo e tem muita gente perto de mim muito errada. Senhor, eu estou inclusive muito triste porque não consigo conviver com os erros dos outros. Senhor, isso está sendo difícil dentro da minha casa, no meu casamento, isso está sendo difícil com os meus filhos, isso está sendo difícil no meu trabalho, isso está sendo difícil na minha igreja, mas Senhor, muda a minha mente, não muda os outros, muda a mim, muda o meu sistema. Traz uma intervenção divina, gera um colapso mental, dá uma injeção com um raio do trovão do Espírito, Senhor. Me magnetiza com uma nova energia, com uma nova mente. Cause danos permanentes contra a minha natureza pecaminosa. Jesus sempre disse isso. Jesus sempre foi contra isso. E é isso que a gente precisa fugir. Salmo 19, 7 e 8. Vamos lá, para terminar. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e revigora a alma. É um dos meus versículos prediletos. Quando eu estou decepcionado, quando eu estou me sentindo angustiado, eu que já passei por um processo de quase depressão por muitos anos, tenho ainda algumas inclinadas às vezes, quando eu estou me sentindo assim, eu lembro do Salmo 19, 7 e leio. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Louvado seja Deus. Salmo 119, versículos 10 e 11. 119. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, da tua palavra. Guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Qual é a condição para ele não pecar contra Deus? É guardar no coração. E o coração, para o oriental, era o centro da razão, e a gente já sabe isso. Salmo 119, versículos 163 a 165. Eu concluo aqui. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Versículo 164. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e não há que os faça, e não há nada, e nada há que os faça tropeçar. Quando Deus estava dizendo, Júnior, pode vir aqui no teclado, por favor? Para Josué, que ele teria agora que dar seguimento à peregrinação do povo rumo à terra da promessa. Moisés estava morto, Josué se sente inseguro, capítulo 1 de Josué, dos primeiros 9 versículos, isso está acontecendo. E o Senhor vai dizer para Josué algo interessante. Josué, eu estou com você. Você vai conseguir fazer esse povo passar por esse Jordão, mas tem uma coisa. Para você ser bem-sucedido, aonde você pisar, você não deve se desviar dessas escrituras, dessa ordenança, nem para a direita e nem para a esquerda. A condição sine qua non para que você seja um vitorioso, Josué, é que você seja fiel aos meus preceitos. E eu gostaria muito, e começando este ano, a primeira palavra pastoral para a igreja, como alguém que é apaixonado pela palavra, eu queria muito este ano, que você, meu irmão, que nós juntos pudéssemos nos dedicar mais às Escrituras. Nós não precisamos de campanhas, nós não precisamos de poder, nós precisamos de revelação da palavra. É a palavra que vai trazer para você tudo que você precisa. Você está com medo, a palavra tem remédio. Você está triste, a palavra tem remédio. Você está sem esperança, a palavra tem remédio. Você está sem orientação, a palavra tem orientação. Você está precisando de um milagre, a palavra tem revelação de milagres. Você precisa de promessa, a palavra tem promessa.
Você precisa de alegria, a palavra tem alegria. Você precisa de exortação, a palavra tem exortação. Eu percebo que nos nossos desvios, nós nos tornamos religiosos muito íntimos dos nossos dogmas, das coisas da igreja, mas nós nos tornamos muito fracos de Bíblia. E não é fraco de Bíblia para pregar a Bíblia, é fraco de Bíblia para que ela seja a minha ética, o meu sistema de valores. Sem a palavra, meus irmãos, no tempo que a gente está vivendo, a gente não sobrevive espiritualmente. Como já dizia, eu sempre brinco aqui, o ministério infantil da igreja. Leia a Bíblia e faça, se quiser. Então, meus irmãos, que em 2020 a gente possa se dedicar mais à palavra. Eu fiquei muito feliz quando eu vi alguns ministérios nos grupos de WhatsApp, fazendo desafios de se ler a Bíblia em um ano, fazendo desafios de fazer devocionais. Eu não sei, invista no seu tempo com a palavra. Quem primeiro a gente precisa conectar o Evangelho? Eu. Então, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, como a gente cantou, eu quero ser novo.